Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico sobre mordomia cristã. Nós estamos vendo a lição sobre a mordomia dos bens. Hoje vamos continuar falando nesse assunto. Eu falei no estudo anterior que a viúva pobre, que está relatada em Lucas capítulo 21, versos de 1 a 4, era um modelo de prosperidade. E é importante que a gente reconheça que essa prosperidade não é a prosperidade que o mundo apregoa, né? Que o mundo ensina. Porque ser próspero significa ter abundância de bens, significa não ter limitações que não possam ser resolvidas com recursos pessoais. Então, a pessoa próspera, ela compra o que ela quiser, ela sabe, ela tem como resolver os seus problemas usando os recursos financeiros, enfim, que ela pode dispor. A viúva, aquela viúva mencionada por Jesus, que deu tudo, que deu muito mais do que os outros que estavam ofertando, embora ela não tivesse nem abundância de bens, ela dá uma prova inequívoca de que não precisava nada desse mundo. Suas limitações não a impediam de confiar totalmente na providência de Deus. Ela tinha tanta certeza disso, que embora ela não tivesse muito, e o que ela tivesse ela estava dando, ela sabia que Deus, que é o dono do universo, iria cuidar dela e não ia deixar faltar nada para ela. Em outras palavras, ela poderia até citar o Salmo 23, nada me faltará. A prosperidade dela a fazia acreditar e investir na missão. Aquele gasofilácio onde ela colocou as suas ofertas e onde os outros estavam colocando as ofertas, era reservado para receber o dinheiro que ia sustentar o templo, que ia sustentar os sacerdotes e que também iria oferecer recursos para ajudar as pessoas em necessidade. Então, ela acreditou na missão. Ela sabia que aquele dinheiro, embora pouco, ela estaria investindo na missão. Como na multiplicação dos pães, que quando Jesus reuniu aquela multidão e falou para os discípulos, bom, vamos alimentar essa multidão. Então André trouxe um menino que estava com 5 pães e 2 peixes, e André pergunta, mas isso o que é para tanta gente? Só 5 pães e 2 peixes. Há um ditado popular que diz assim, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. E nós conhecemos a história, com aqueles 5 pães e 2 peixes. Jesus alimentou a multidão e ainda sobrou muitas cestas de alimento que ele mandou que fossem guardadas. Com Deus, o pouco que nós temos se transforma em muito. Jesus falou sobre o contraste entre o que esse mundo considera sucesso e o que Deus considera sucesso. Lá em Mateus 5, nós encontramos as palavras de Jesus. Bem-aventurados, felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade de espírito considera todas as coisas desse mundo inferiores diante da graça de Deus sobre a vida.
você pode ser abastado em termos de recursos, mas se é humilde, sua confiança e esperança não estão nos seus recursos, estão em Deus. Olha o que Davi, o rei mais famoso de Israel, né, escreve lá no Salmo 40, versículo 17. Davi, que era o rei, tinha muito dinheiro, muitas propriedades, era famoso. Olha o que ele escreve nesse salmo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim, porque eu sou pobre, eu sou necessitado. O rei Davi falando isso. Bem-aventurados os humildes de espírito. A humildade, ela tem que começar lá dentro, né? Ela tem que começar lá dentro. Nós temos um cântico no Exército de Salvação, e a segunda estrofe desse cântico é o cântico 48, ele diz assim: deste mundo as honras e o esplendor, seus prazeres e seus bens sem fim não se igualam nunca ao teu amor. Cristo, tu és tudo para mim. E o coro diz: pleno gozo acho sempre em ti, Cristo, tu és tudo para mim. Então, nossa condição financeira deve nos conduzir à missão, deve ser um canal que nos leva a cumprir a missão. Ter dinheiro, ter recursos, ter bens não é uma finalidade em si mesma, mas é um meio pelo qual Deus vai trabalhar para construir o reino dele. Vejam o que diz Jesus, e ele conta a parábola sobre um homem que colheu além do que esperava. Ele plantou e colheu muito além do que esperava. E aí ele pensou consigo mesmo: vou aumentar os meus celeiros e vou guardar toda essa safra, e com o dinheiro dessa safra eu vou viver o resto da minha vida sem precisar trabalhar. E aí Jesus então acrescenta que Deus falou com aquele homem e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Se fizermos um exercício rápido, anotando quanto gasto fazemos para nós mesmos e quanto nós gastamos no reino de Deus, veremos aí uma enorme diferença, né? Então, voltando à oração que Jesus ensinou: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Podemos orar pedindo que o reino de Deus venha, mas nós também podemos trabalhar efetivamente para que ele venha. Nossas ofertas e nossos dízimos são propulsores para que o reino se estabeleça, para que o reino avance. Então, quando nós ofertamos ou damos nosso dízimo, estamos orando de forma prática. Estamos fazendo essa oração: venha o teu reino, Senhor. Estabeleça o teu reino, que a tua vontade seja feita e que as pessoas então conheçam a tua graça, né? Quanto devemos dar a Deus? Falamos que nossa condição financeira deve nos impulsionar à missão. Então, quanto devemos dar a Deus, Major? Pois bem, o padrão que a Bíblia aponta é o dízimo. O dízimo já era dado pelos povos antigos e a prática foi incorporada pelos patriarcas, né? 10% sobre a renda bruta. E às vezes a gente pensa assim: tá bom, já dou meu dízimo, então eu tô livre. Só que o dízimo é o mínimo. O dízimo é só o mínimo, né? É como se, por mais preparo que você tiver, por mais que você experiência que você tenha, você nunca consiga ganhar mais do que o salário mínimo. O que você acha?
Ah não, Major, mas espera aí, a minha experiência, meu preparo, a minha capacidade educacional, eu mereço mais do que o mínimo. Mas muitas vezes nós só estamos dando o mínimo para Deus. A gente vai lá e separa aqueles 10% contadinho e diz, bom, esse aqui é o que eu vou dar para Deus. E já cumpri a minha parte. Só que, na verdade, 10% você vai dar para a igreja, para o estabelecimento do reino de Deus. Mas os outros 90% também pertencem a Deus. Você tem que gastar os outros 90% com sabedoria, porque você vai prestar contas para Deus desses 90%. Então, não é que você vai dar 10% para Deus, você tem que dar tudo para Deus. 10% para a igreja. Os outros 90% eu vou gastar com sabedoria, naquelas coisas que Deus aprova, aquilo que é a vontade de Deus. A primeira referência do dízimo, como eu falei, que o dízimo é anterior à Bíblia, mas a primeira referência do dízimo está em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 24. E Abraão dá dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Então Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Interessante é que há empresas que já entenderam isso, que as promessas de Deus, elas se cumprem, né? E mesmo que seus donos não sejam cristãos ou religiosos, eles dão o dízimo de forma sistemática, porque está prometido que Deus não fica devedor de ninguém. Homens de negócio como Henry P. Crowell, que iniciou, foi o pioneiro da aveia Quaker, famosa no mundo inteiro. William Colgate, nós conhecemos os produtos da Colgate. Os proprietários da Kraft, que é uma marca de alimentos. Henry John Heinz e outros decidiram dar dízimos desde quando começaram os seus negócios. Eles decidiram ser fiéis no dízimo, No caso de Colgate, William Colgate, ele chegou a dar 60% dos seus lucros. E R.G. Letourneau, industrial americano da primeira metade do século XX, chegou a dar 90% do seu salário, vivendo apenas com 10%. Ele dizia, a questão não é quanto do meu dinheiro devo dar ao Senhor, mas quanto do dinheiro do Senhor devo guardar para mim. Olha como ele coloca esse ponto. E interessante também que esse Tourneau, ele assinava colocando o versículo de Mateus 6,33. Na sua assinatura ele colocava Mateus 6,33. E é conhecido, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Em Malaquias 3,10, o versículo conhecido, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, e provai-me nisso, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. E Jesus confirma essa profecia quando afirma lá em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalculada, sacudida, transbordante. Como devemos dar a Deus? Aqui voltamos à oferta da viúva pobre. A primeira coisa que devemos lembrar é que a nossa oferta, o nosso dízimo, tem que ser dado com fé. Não vai faltar. Você vai dar a sua oferta, vai dar o seu dízimo e não vai faltar. Se você crer nisso, Deus vai honrar a sua fé.
Tá? Então o seu dízimo, ele tem que ser dado com fé. E Deus não vai deixar faltar. A segunda coisa é que o nosso dízimo, a nossa oferta tem que ser dada com prioridade. Então a primeira coisa, nós falamos no estudo anterior que devemos planejar como gastar bem o dinheiro que nós recebemos, né? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é separar o dízimo e dar o dízimo com prioridade. Como nós já citamos, Mateus 6,33, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Também devemos dar a Deus com alegria. Lá em 1 Coríntios 9:7, Paulo diz que Deus ama ao que dá com alegria. Então, o nosso dízimo, as nossas ofertas, tem que refletir a nossa gratidão a Deus. Né? Não é um lamento, meu dízimo, 10%, ai que dor. Não é assim que a gente tem que dar o dízimo. É com alegria, refletindo a nossa gratidão a Deus. Também devemos dar com simplicidade, com humildade. Quer dizer, não é fazendo alarde, né? O que Jesus disse, ele ensina isso também. O que ele quer dizer aqui, ninguém precisa ficar sabendo. O seu dízimo, a sua oferta é algo entre você e Deus. As outras pessoas que estavam na fila enquanto a viúva deu a oferta, talvez até repararam que ela deu pouquinho, repararam na simplicidade das roupas dela, enfim. Mas o que importa é que Jesus conhecia o coração dela. Jesus conhecia. Isso é que é importante. Jesus tem que conhecer o seu coração. No momento que você vai ofertar, é o seu coração que Deus quer ver, certo? Então, tem que ser dado com simplicidade. Outra coisa que nós devemos lembrar é que temos que dar a Deus com o coração limpo. Nossa oferta, nosso dízimo são atos de adoração a Deus. Tá? Então, se o nosso coração está cheio de mágoas, está cheio de ressentimento, está cheio de sentimentos e pensamentos malignos, Deus não vai se agradar da nossa oferta. Né? Isso não vai servir de bênção. Então, Jesus afirma lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, resolver os assuntos. Né? Não é simplesmente dizer assim, eu dou a oferta para Deus, mas eu estou aqui, meu coração está dividido e tal. Não, nós temos que dar inteiramente, com inteireza. Né? Esse coração limpo é muito importante. Não é para os outros verem, é para Deus ver. E Ele vê. Assim como Jesus viu a oferta da viúva, Ele vê a sua dedicação, Ele vê o seu ato de disposição de dar tudo para Deus. Que a minha oferta, que a sua oferta, seja este ato de adoração, que é capaz de confiar que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Jesus não condenou aqueles outros homens, aquelas outras pessoas que deram aquilo que sobrava. Jesus não disse, olha, eles estão errados. Ele não falou nada disso. Mas ele apontou aquela viúva como modelo. Esse é o modelo. Como será que nós estamos sendo vistos por Deus em relação àquilo que nós ganhamos e aquilo que nós fazemos pelo reino de Deus? Que Deus possa continuar, então, nos iluminando nesta área tão sensível,
nesta área tão pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo e vamos continuar, né? Já está sendo estendido o prazo do isolamento, então vamos continuar aqui estudando, assistindo os cultos e participando da maneira como nós pudermos participar. Mas não podemos esquecer que no reino de Deus, né, nós temos tudo aquilo que precisamos. Deus tem tudo para nós. E aí nós podemos também aprender com esse exemplo e dar tudo para Ele. Que Deus abençoe a todos vocês.